Olá, Shalom. Eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje. Nós temos feito uma sequência de vídeos a respeito de Israel, o Oriente Médio e o final dos tempos. E hoje eu quero olhar uma porção do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. E eu quero puxar algumas coisas desse texto para trazer um entendimento espiritual para nós, o corpo de Cristo. Então, se você puder conferir, acompanhar, seria Apocalipse 12. No último vídeo, eu trabalhei Daniel capítulo 7, quando o profeta Daniel tem uma visão. E nessa visão é revelado para Daniel um panorama de impérios, de domínios mundiais que existiriam desde a Babilônia até depois o Império Medo-Persa. O Senhor revela o domínio grego que haveria nas nações. E por fim, um animal terrível que nós conectamos com o Império Romano. Mas isso vai muito mais do que os limites políticos ou geográficos desses impérios. Na verdade, como eu abordei no último vídeo, fala de um espírito que está por trás desses domínios mundiais. Por exemplo, em Zacarias fala que o Senhor levantaria os filhos de Sião para pelejarem contra os filhos da Grécia. Na verdade, esse é um confronto, um choque, que é muito além do que você poderia pensar a respeito de um simples conflito militar da antiguidade. Na verdade, é um choque de culturas, porém vai além de cultura. Então, por exemplo, quando se fala de do Império Romano, nós não estamos falando sobre um país, nós estamos falando sobre uma cultura, sobre uma mentalidade, mas é mais do que isso. Nós estamos falando de uma regência espiritual que está por trás daquele terrível animal. Na verdade, este é o espírito do anticristo. Então, quando nós falamos desse animal terrível conectado com Roma, é o espírito do anticristo. O próprio apóstolo Paulo precisou pelejar contra isso aí. Ok? Ou quando nós falamos, aleluia, naramasturi andarás, quando nós falamos sobre o Império Grego, nós não estamos falando sobre um país apenas. É claro que naquele território houveram pactos, houveram alianças, houveram crenças, houveram acontecimentos que abriram portais para que esse espírito grego, maligno grego, operasse nas nações. Então nós falamos de uma cultura que se espalhou para as nações, uma cultura que desvirtua o fundamento da Torá ou da Tanakh, ou ainda podemos dizer o fundamento apostólico e profético. Então,
esse helenismo. E muito mais do que isso. Agora, quando Daniel então vê aqueles animais, depois ele vê o trono, ele vê o tribunal de Deus será assentado. E aí, Daniel observa o julgamento que acontece no céu, diante do ancião de dias, Yahweh, o Pai. E este ancião de dias recebe como filho do homem, Yeshua, Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Cristo. Agora, este filho do homem, então, depois que o julgamento acontece e esses animais são sentenciados, Yeshua recebe então os domínios das nações. Os reinos, domínios, nações são entregues. O poder das nações é submetido ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Ele recebe por direito, porque ele derramou o seu próprio sangue para resgatar as nações. E o Senhor falou no Salmo 2 para ele: eu hoje te gerei, tu és o meu filho, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra, aleluia, por possessão. E Jesus, ele pediu as nações por herança. Ele correspondeu com o que o Pai falou para ele. O Pai falou, pede-me e eu te darei. E o Filho pediu essa herança. Pai, eu quero por herança as nações da terra. E o Senhor concedeu as nações da terra. Em Daniel 7, você vê que as nações foram entregues a Jesus. Glória a Deus. Agora, Daniel teve uma visão futura, assim como João, o apóstolo, e aqui nós entramos em Apocalipse capítulo 12. É um texto não tão extenso, mas um pouco extenso. Eu acredito que não cabe eu ler o capítulo inteiro agora. Você pode fazer isso depois. Mas eu quero olhar alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Apóstolo João, no versículo 5, ele fala de uma mulher que deu à luz um filho. Um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Esse é Jesus. Quem é essa mulher que deu à luz um homem? Israel. Essa madre gerou Yeshua, o Filho de Deus. Jesus, ele é judeu. Agora, ele falou, pede-me as nações, e Jesus pediu, recebeu as nações, e o Salmo 2 diz que ele regerá, governará sobre as nações com cetro de ferro, ou seja, isso fala de uma autoridade completa para reinar e submeter todas as coisas nas nações. Fala sobre reprovar toda desobediência. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, ele diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para que uma vez completa a vossa submissão, vocês possam punir toda a desobediência. Jesus,
é este que, tendo uma vez completa toda a sua obediência ao Pai, ele tem autoridade para punir toda rebelião, toda rebeldia, toda desobediência entre as nações. E no versículo 8 diz assim: mas estes não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. Para eles quem? O que João está vendo aqui? João diz que houve uma batalha no céu, muito parecido, né, com o texto que nós vimos em Daniel capítulo 7, que revelou uma batalha nos ares, que envolveu Gabriel, que envolveu Miguel. Aqui também, no versículo 7, você vê que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Então olha só que interessante, porque muitas pessoas falam assim, esse dragão vermelho, o dragão é a China, por exemplo, né? Acredito que você já ouviu falar sobre isso. Mas você pode ver aqui claramente no texto que o dragão não é a China. O dragão é Satanás. A própria palavra vai dizer isso no versículo 9. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecida por Diabo, e Satã, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Portanto, regozijem-se o céu e os que nele habitam, mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado por saber que o seu tempo é curto. Então veja bem, o dragão vermelho não é a China, o dragão vermelho é Satanás. Tanto é que o arcanjo Miguel e os seus anjos, porque ele é comandante de tropas, o arcanjo Miguel então se levanta para pelejar contra o dragão. E repare que esse dragão ele vem para tentar tragar Jesus na visão e para tentar matar, atacar a mulher Israel. Ok. Miguel, o arcanjo Miguel, lidera as tropas para pelejar contra o dragão e os seus anjos. Então aqui você vê que é uma batalha nos ares. É uma guerra que acontece nos ares. Assim como Miguel pelejou contra o príncipe da Pérsia lá em Daniel 7, aquele peleja contra o diabo. Só que é interessante que novamente nós vemos a figura jurídica aqui. Assim como Daniel, o profeta, vê um tribunal, aqui o apóstolo João, também profeta, João, ele vê Satanás e ele diz que este é o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus. Então essa é a figura de um tribunal. É como se João estivesse dizendo, este que sempre comparece nos tribunais, sempre comparece nas sessões de julgamento, nos tribunais
do segundo céu, este que acusa, e ele faz isso de dia e de noite, ou seja, olha só a função do inimigo. A função do inimigo, ou a estratégia de guerra de Satanás, mais do que Satanás atacar pessoas, fazer artimanhas para as pessoas na terra, muito mais do que isso, qual que é a estratégia dele? Satanás comparece nos tribunais para acusar você de dia e de noite. O que é isso? Ele está levantando questões diante de Deus. Ele está trazendo acusações. Ele está pegando acontecimentos a seu respeito e está trazendo diante de Deus acusações. Acusações. Ele é como um leão ao derredor, tentando tragar alguém. E ele está levando acusações diante do trono de Deus, para ver se, baseado em alguma legalidade, ele possa te culpar. Porque uma vez que legalmente ele tenha razão, o justo juiz poderá te sentenciar, poderá me sentenciar. Ok? Não quero me aprofundar nisso, mas o fato é que aqui diz que os irmãos venceram. Mas como? Por meio do sangue. Então essa é a arma que nós temos contra o acusador. Nós temos o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Este sangue é que nos defende nos tribunais celestiais. Por meio do sacrifício do Cordeiro, da morte de Jesus, nós podemos ter os nossos pecados remidos, para que nos tribunais do céu nós possamos prevalecer. Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo, ele é o intercessor, o advogado que está diante do trono de Deus. Amém? Ok. Irmãos, mas voltando aqui na questão da batalha, né, que João está vendo. João, ele vê essa peleja. Essa peleja está ligada com o final dos tempos, porque diz que quando Satanás é expulso, versículo 13, quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Então veja bem, Satanás ele é expulso dos tribunais. Ele não pode mais acusar. Agora ele está na terra. E o que ele faz? Ele vai contra a mulher, contra Israel. Isso é interessante. Isso é interessante para aqueles que acreditam que Israel foi rejeitado por Deus. Isso é interessante para aqueles que pensam que o tempo de Israel já passou. Se o tempo de Israel já passou, por que há um interesse tão grande de Satanás contra Israel? O fato é que o tempo de Israel não passou. O apóstolo Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 9, 10, 11. Inclusive, nós passamos agora pelo dia 31 de outubro e muito foi falado a respeito de Martinho Lutero. Não quero tocar na herança bendita que Martinho Lutero trouxe. Muitas coisas boas. Glória a Deus por essas coisas boas e eu honro o bom legado dele. Deste servo do Senhor, né? Deste homem que o Senhor usou. Contudo, houve um erro muito sério. Porque Martinho Lutero
foi um dos principais, naquele contexto antigo, promulgadores de uma crença a respeito de que Israel passou, de que de que Deus não tem mais nada com Israel. E ele trouxe uma visão negativa a respeito de Israel, dentro do plano de Deus. Isso é chamado de a teologia da substituição, né? Ok, mas o que eu quero trazer é: Israel é importantíssimo, inclusive, na verdade Israel é importante eternamente. Eternamente, eternamente. Israel is forever. Eternamente. O apóstolo Paulo fala que se a queda deles, por meio da incredulidade, gerou a salvação dos gentios, o que será então a reconciliação deles, se não vida dentre os mortos? Então se prepare para um poderoso reavivamento envolvendo Israel no final dos tempos. Amém. Irmãos, o que eu quero dizer é que Israel tem um papel central, fundamental, essencial no final dos tempos. E Satanás vai contra Israel. Então o que nós estamos vendo agora, essa guerra, é apenas um vislumbre. Um pequeno vislumbre, irmãos. Ainda não é o fim. É um pequeno vislumbre da ira, do ódio. Entende? De Satanás. Isso aí não tem a ver com ideologias, com política somente. Isso daí tem a ver com Satanás. Ok. Vamos continuar aqui, versículo 14. Mas a mulher recebeu o par de asas da grande águia, para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante uma estação, 1 ano, 2 estações, 2 anos, 3 anos, e meia estação, 3 anos e meio, fora da presença da serpente. Ok, aí ele continua algumas coisas aqui até o final do capítulo. Mas, irmãos, aqui você pode ver que João está tendo uma revelação a respeito do fim e de como Deus vai guardar, mesmo nesse tempo, Israel, porque Israel está no seu coração. Irmãos, uma das coisas essenciais que eu acredito que nós temos que aprender com essa guerra que está acontecendo agora é que nós somos um com Israel. Você entende que Jesus ele é um com Israel? Essa mulher que João vê dá à luz Yeshua. O pacto que Yeshua tem com essa mulher nunca acabará. Ela é uma figura de uma mãe para Yeshua. A aliança, a ligação de Jesus com essa mulher é revelada em Apocalipse, o último livro das Escrituras. Um livro que aponta para o futuro. Isso já mostra essa realidade. Então, se temos que aprender algo com esse conflito que está acontecendo agora, é que nós precisamos nos unir entranhavelmente, em entranháveis afetos. Primeiro, com os nossos irmãos judeus, ou seja, com o remanescente, os judeus que receberam Yeshua. Os judeus que creem em Yeshua como o Messias. Primeiramente com eles, porque nós somos um corpo só com eles. Paulo fala em Efésios 2 que a barreira de divisão foi rompida. E o Senhor fez dos dois um só povo.
a Bíblia também diz que nós somos concidadão dos santos e da família de Deus. Essa é a família de Deus. Nós fomos incluídos na família de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira. Então nós somos um com os nossos irmãos judeus, aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, primeiramente, unidade com os nossos irmãos judeus. Mas em segundo lugar, com os judeus. Repare que Paulo mesmo ele fala assim, ó, eu desejaria, e é muito forte, né? Ele fala assim, eu desejaria ter o meu anátema, né? Ter o meu nome riscado, Paulo fala, para que eles pudessem ser salvos. Aleluia. Inclusive, o ministério de Paulo, ele fala assim, ó, eu exalto o meu ministério aos gentios para, de alguma forma, isso redundar na salvação dos judeus. Você entende? Esse é o coração que Deus colocou dentro do apóstolo Paulo. Porque esse é o coração de Deus, irmãos. Então, se temos que aprender algo a respeito desse momento, socorra os meus filhos, diz o Senhor. Socorra os meus filhinhos. Os nossos irmãos judeus precisam do nosso socorro. Precisam das nossas súplicas, das nossas orações, do nosso amor, da nossa cobertura no sentido de abraçá-los, de amá-los. Amém, irmãos? Eu quero orar por isso. E depois da oração, eu tenho um convite para fazer para você, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me apresento agora, Deus, perante a face do Senhor. Eu quero orar, Deus, que o Espírito da profecia venha sobre os meus irmãos, para dar testemunho a respeito de Jesus. Deste Jesus real que nasceu a partir de Israel, nasceu judeu. Este Jesus, eu oro pela revelação de quem é Yeshua, de quem é o Senhor para os meus irmãos. Pai, eu oro que os meus irmãos vejam esse Yeshua, que tem os olhos como chamas de fogo. Pai, eu oro agora, em nome de Jesus, que o Senhor imparta com os meus irmãos o fogo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela conexão com Israel. Eu oro contra essa divisão. Pai, em nome de Jesus, conecta. Rubanakashere mambarabasei. Mundaramasiri mankande destiri babaralasseke mandará. Pai, eu oro que isso seja profundo, que seja nas entranhas de quem escutar esse vídeo, Pai. Que quem escutar esse vídeo seja pego pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a despertar em cada pessoa que escutar esse vídeo um amor por Sião, um amor por Jesus, um amor pela igreja, Pai, um amor por Israel.
Deus, em nome de Jesus, Nagai Semandarai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, raízes judaicas, Pai, em nome do Senhor Jesus, conecta o nosso espírito aos nossos irmãos judeus e também dá-nos um amor por Israel, como Paulo tinha esse amor pela nação de Israel, Pai. Eu peço, assim como você, Deus, tem um amor por esse povo, porque o Senhor fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac e uma aliança com Jacó, Israel. Muito obrigado, Deus, pela aliança que o Senhor fez com este povo, com esta nação. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus, muito obrigado por ter nos incluído nessa história, por ter nos entregue, ó Deus, a essa conexão. Eu oro que essa conexão seja efetiva na vida dos meus irmãos e que muito poder seja liberado a partir dessa verdade, a partir desses princípios, a partir dessa realidade. Pai, eu oro dessa forma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Irmãos, meu convite. Estamos abrindo para o ano que vem. Vai começar em fevereiro do ano que vem. Isso é algo que, na verdade, nós já temos preparado há mais de um ano. Estamos abrindo um curso com 2 meses de duração, onde eu e mais 2 amigos, ministros do Senhor, estaremos por 2 meses nós vamos trazer ensinamento a respeito do livro de Apocalipse, o livro da revelação do Senhor Jesus, ok? Será um curso online, tremendo, ok? Incrível. Será uma turma, tem um número limitado de pessoas, é para 50 pessoas esse curso, com duração de 2 meses, online. Se você deseja estudar conosco sobre esse assunto, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ter mais informações. Você também pode me procurar por meio do meu Instagram, das minhas mídias sociais, ok? Se você tem um interesse genuíno por receber mais de Deus e por aprender a respeito do livro de Apocalipse, você é meu convidado para estar nesse grupo de 50 pessoas que vai começar em fevereiro do ano que vem e vai ter duração de 2 meses, ok? Esse é o meu convite para você. Então, que Deus abençoe sua vida grandemente. Shalom, em nome de Jesus, Deus abençoe. Shalom. Grande abraço.